Obrigada aí, meninos. Vou começar falando que eu espero realmente que a paz do Senhor esteja na sua casa, que vocês possam sentir a presença dEle, porque a presença dEle aqui está forte. Amém? E eu queria começar falando sobre o meu testemunho. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha infância, sobre o que Deus fez durante a minha infância, como Ele me sustentou. E o que isso também, o que as coisas, as circunstâncias que eu passei na minha infância vieram causar na minha identidade, tá? E aí eu vou começar lendo um versículo aqui, que é um versículo que caminha comigo, inclusive, é um versículo que toda vez que me vem à memória as coisas, ele vem, que é Jeremias 29:11, fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a você esperança e um futuro. Bem, eu vou falar um pouquinho da minha família, vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu durante a minha infância, e eu queria que você entenda, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, e a gente já conversou sobre esses assuntos, então, assim, eles já foram perdoados, já foi liberado perdão. Então, assim, eu sou bem livre para tratar desse assunto aqui, e eu queria compartilhar com vocês, tá? Eu cresci num lar onde o meu pai e a minha mãe, eles se casaram, que não, hoje em dia a gente sabe que não é o comum, né? Hoje em dia as pessoas se juntam, juntam as malinhas, coisa e tal, mas não é algo que a gente vê como antigamente. E não é o que o Senhor fala, né? O Senhor fala sobre essa questão do casamento, da aliança, né? E o meu pai, quando ele conheceu a minha mãe, ela já tinha uma história de vida, tá? Ela teve um relacionamento antes de conhecer meu pai, e nesse relacionamento ela teve uma filha, a minha irmã Viviane, tá? A minha irmã mais velha. E essa história foi uma história um pouco dolorosa para minha mãe, porque ela era noiva. E quando o pai da minha irmã descobriu, ele não quis assumir, não quis ficar com a minha mãe, e a minha mãe ficou grávida. Então, ali causou algumas situações, algumas feridas na minha mãe, né? E a minha mãe foi até a minha avó, foi até a família, né, contar. Naquela época era algo muito complicado. E a minha avó, ela era da Assembleia. Então, quem conhece, não estou falando mal da Assembleia, não, mas a forma como era tratado era, tipo, vergonhoso, né? Não podia acontecer isso. Então, o que aconteceu? A minha avó falou assim: ou a criança, ou você. E a minha mãe, ela teve a criança, mas ela teve que dar essa criança, porque ela não podia ficar, porque a minha mãe não tinha condição de trabalhar e sustentar ela e uma criança. E a minha mãe tinha por volta dos seus 20 e poucos anos. Então, a minha mãe, quando a neném nasceu, ela deu. Um tempo depois, eu acredito que mais ou menos uns 6, 7 anos, mais ou menos, a minha mãe conheceu meu pai, casou com meu pai. E aí, quando eles se casaram, meu pai falou: vamos fazer o seguinte, pega a criança, vem com a criança comigo, eu vou dar uma paternidade para essa criança, vamos construir uma família. Porém, a minha mãe tinha muito medo de que podia acontecer alguma coisa, que em algum momento meu pai fosse julgá-la, falar qualquer coisa. Então, ela falou assim: a menina está lá com uma família que ama ela, que está com ela, e vou continuar daquela forma. E eu lembro que a gente cresceu e muitas vezes eu ia com a minha mãe ver a minha irmã. Só que eu não podia falar para minha irmã que eu era irmã dela. A minha irmã cresceu até os 15 anos achando que a minha mãe era a madrinha dela. E a gente ia lá e eu brincava com ela, mas eu não podia. Minha mãe falava: você não pode dizer que você é irmã dela. E eu lembro que eu brincava com ela e eu não podia falar. Então foi assim, algo que causou muita dor na minha mãe. Mas antes de chegar a essa parte de eu ir lá conhecer a minha irmã, brincar com ela, meu pai e minha mãe se casaram. E aí eles decidiram, meu pai decidiu: eu quero filhos, né? Casaram, quero filho, quero construir uma família. Então, o que eu quero? Quero que você me dê um filho. A minha mãe, com medo, né, por causa dos traumas que ela já tinha tido, ela ficou com medo, ela não queria engravidar. Ela não queria ter um filho. E aí o meu pai insistiu muitas vezes, até que ele falou: ou você me dá um filho, ou você me dá uma família, ou a gente vai ter que se divorciar. E aí, nesse ponto, a minha mãe engravidou. Meu pai, ele foi um homem assim muito trabalhador. Eu falo que ele foi porque ele é falecido já. Ele foi um homem muito trabalhador, nunca faltou nada na nossa casa.
tudo que a gente precisava, a gente tinha. Brinquedo, eu lembro que ele trazia brinquedos pra gente, ele comprou televisão na época preta e branca, que não tinha como, então ele foi até o Paraguai, comprou a televisão pra gente ter em casa, então assim, sempre tentando dar o melhor. Só que o meu pai, ele tinha um vício, que era o vício da bebida, e ele trabalhava em companhia de asfalto, então constantemente a gente estava mudando de lugar, a gente estava em várias cidades ao redor de onde minha avó morava, fora, inclusive, eu já morei no Paraguai, quando eu era pequena, enfim. Anyway, né? Mas o que aconteceu? Minha mãe engravidou, meu pai com a situação de bebida, ela grávida, às vezes ela tinha que acudir meu pai, porque meu pai se metia em encrenca, se metia em briga. Então, não foi uma vida fácil, né? E quando eu era pequena, eu lembro que a gente morava em Foz do Iguaçu, e eu lembro de uma briga, de uma situação que eu tive com a minha mãe, e a minha mãe foi muito dolorosa assim, nas palavras comigo. E eu lembro que eu fui para o meu quarto, eu fui para debaixo da cama, e eu falei assim com Deus: eu não pertenço a essa família. Por que você me colocou nessa família? Me deixa morrer. Eu não quero mais fazer parte desse lugar, dessa família. E aí, eu lembro que eu chorei muito, eu chorava muito, 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 porque eu não sentia alegria na minha casa, né? Minha mãe sempre tinha um ar muito pesado, e eu nunca entendi porquê daquilo, né? E sempre havia um clima de desconforto, de dificuldade, mas para a gente nunca faltava nada, né? E aí, naquela época que a minha mãe... Deixa eu passar aqui. Naquela época, minha mãe, então, me teve. Há pouco tempo atrás, eu descobri que quando eu tinha 6 meses de idade, quando eu estava no bercinho, na casa da minha mãe, eu fui rejeitada pela minha mãe. A minha mãe, ela estava com depressão pós-parto, e no berço ela me rejeitou. Então foi algo assim muito difícil, que causou muito dano, muitas feridas, muitas coisas difíceis de curar na minha identidade, porque eu não me sentia parte de nada, eu não me sentia parte da família, eu não me sentia parte. Por quê? O meu pai queria uma família, a minha mãe não queria porque ela tinha medo. Então foi algo sempre muito difícil. E mais ou menos com 7 anos de idade, a gente voltou para Lagoa Vermelha, que foi a cidade onde minha avó morava, meus tios, o lado materno da minha mãe. E ali eu comecei um tempo a ir com a minha avó para a igreja. Foi um tempo onde eu tive um contato com a igreja. E eu ia com a minha avó constantemente na igreja. E na igreja eu ouvia a palavra de Deus, eu me sentia amada. Eu não tinha muita noção, mas eu me sentia amada, eu me sentia cuidada, eu me sentia vista, fazendo parte de algo. E aí eu queria me batizar. Aí eu lembro que eu cheguei para o meu pai e para minha mãe e falei assim: eu quero me batizar. Mas o meu pai e minha mãe eram católicos. Apesar da minha avó ser crente, ser da Assembleia, minha mãe e meu pai eram católicos. E aí eles faziam a gente ir para a catequese, a gente ia para a catequese, rezava o terço, fazia aquele monte de coisa que eu acho que de repente você já deve ter ouvido. E então eles faziam muita questão que a gente fosse para a igreja para cumprir alguns protocolos. E a gente cumpriu. Eu fiz a Eucaristia, eu fiz a crisma, tudo. Mas eu não sentia a presença de Deus ali. E quando meu pai falou que eu não podia me batizar, aquilo para mim foi uma decepção. Foi algo assim que tirou o meu chão, né? Mas eu senti ainda que existia um lugar onde eu podia me encontrar, né? E eu lembro que a minha mãe, ao decorrer desse tempo, a gente foi mudando de cidade, a gente nunca criava raízes em lugar nenhum, porque meu pai, a gente mudava conforme ia mudando o trabalho dele. E um dos lugares que a gente morou, eu lembro que eu tinha uns 9 anos, e a minha mãe tinha muito medo de tempestade, então a gente correu para o vizinho, enquanto estava tendo uma tempestade, e o meu pai não estava em casa. Meu pai estava num bar. E quando ele chegou em casa, ele não encontrou a gente em casa. E ele derrubou a porta de casa. E quando a gente chegou lá, a nossa casa estava com a porta derrubada, não tinha porta. E o meu pai falava assim, que ele tinha que proteger a gente, que ele tinha que cuidar da gente, porque tinham pessoas que queriam pegar a gente. Eu não entendia muito, porque quando meu pai bebia, ele nunca foi de bater na gente. Ele sentava, pegava a gente no colo, chorava e dizia que amava a gente. Isso era a forma dele expressar o amor.
Mas eu sabia que ele tinha um vício, né? E aquilo foi criando em mim também algo que me afastava dele. Quando meu pai ele estava presente, quando ele estava na mesma cidade onde a gente estava, ele não estava porque ele estava no bar. Quando meu pai não estava presente, ele estava na rua. Então, quem ficava sempre com a gente era minha mãe. E a minha mãe sempre recebendo muito aquela pressão, aquela situação. Ali ela já tinha 3 filhos, eu, minha irmã e meu irmão. Ela sofria muito e ela descontava. Muitas vezes ela brigava com meu pai, a gente não via, mas eles brigavam, e ela descontava na gente. Eu lembro de uma vez, dessa mesma época, que eu falei alguma coisa para ela, eu fui realmente rebelde, fui uma filha rebelde nesse dia, e ela foi me corrigir, e eu fiquei parada assim, e ela batendo em mim, batendo, e aí ela terminou, e eu falei assim, cansou? Aí ela falou, o quê? Eu falei, você cansou? Eu falei, porque não está doendo. E aí, quando eu falei isso, ela me pegou pelo cabelo, me derrubou no chão e pisou na minha cabeça. Então, era um ambiente muito triste, apesar de a gente ter tudo que a gente precisava, mas era um ambiente muito triste, porque não tinha uma família. Eu tinha um pai, eu tinha uma mãe, mas eu não tinha a estrutura familiar, né? Então, foram momentos muito difíceis, que eu chorava muito e eu pedia muito para Deus para eu sair daquela casa, e sair daquela família. E anos foram se passando, e quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, eu conheci um rapaz, eu comecei a querer namorar, e eu lembro que o meu pai foi contra, o menino foi lá falar com ele, e ele foi contra, e aí eu acabei apanhando do meu pai também, porque eu fui rebelde, porque eu fui contra o que ele falava, e era sempre essa questão, quando meu pai estava presente, ou ele estava bebendo, ou ele estava bêbado, ou ele chegava em casa com a cabeça cortada porque ele tinha se metido em briga, ou ele tinha alguma situação. Eu via ele falar, às vezes, para minha mãe que ele tinha traído a minha mãe perdoava ele. E era aquela coisa, era uma confusão, era muito difícil. E aí eu lembro que eu sempre buscava nunca estar na casa, né? Sempre que eu podia, eu não queria estar em casa. E aí eu fui crescendo, e eu não entendia essas coisas, não entendia, porque meu pai ele não batia na gente, né? Eu lembro que quando eu era pequena, quando eu morei no Paraguai, inclusive onde ele estava fazendo o trabalho dele, que era desmatar, para poder abrir lugar para a cidade. Eu lembro de uma situação que eu também fiz alguma coisa para ele, e eu lembro de eu correndo em volta da cabana, porque a gente ficava numa cabana, tipo numa tenda, igual na época do Egito, era uma tenda, e eu corria assim em volta, e ele foi correr para me pegar, e ele trupicou assim, não sei se é assim que fala, mas no sul a gente fala picar, e ele caiu. Então, quando ele me pegou, ele me bateu muito. Mas foi uma das poucas vezes. Eu posso dizer assim que meu pai me corrigiu 3 vezes na vida. E quando ele ia fazer qualquer tipo de correção, ele não sabia corrigir. Então, ele pegava o cinto aberto, então pegava onde pegou, dava onde dava, e era daquele jeito. E uma das vezes assim que eu lembro de castigo que ele me deu, ele me colocava, por exemplo, do lado de fora de casa, fechava a porta no escuro, e eu chorava muito, então eu me sentia muito sozinha. E outra vez eu lembro que ele fechou a porta do quarto, apagou a luz, tirou, porque eu não podia ligar, e eu ficava no escuro. Esses eram os castigos do meu pai. Então, eu não me sentia amada, não me sentia parte. Eu era uma pessoa que só estava ali por desejo de alguém, que, na verdade, nunca estava presente, que nunca estava fazendo o papel de pai, né? Mas, diante de tanta falta de segurança, diante de tanta falta de confiança, de receber palavras difíceis, eu ainda amava meu pai e minha mãe, né? Eu lembro de quando eu era pequena, da idade das minhas meninas da IAS, eu ia fazer a tarefa de casa, e quando eu sentava para fazer a tarefa de casa, se eu precisava da ajuda deles, era muito difícil, porque eles estudaram até a 5ª série, que era muito comum naquela época, né? E não terminava o 1º grau, não terminava, e aí eles tinham as suas limitações. Mas o meu pai sempre foi um homem muito bom na matemática. E aí eu lembro de uma situação que eu estava fazendo a conta, e eu precisava da ajuda dele, não entendia, e ele vinha e ele falava assim, mas você é muito burra. Você não entende, como é que pode, você não consegue, eu te expliquei já tantas vezes, e você não consegue fazer isso, e você é incompetente, você não consegue. E essas palavras foram palavras que foram entrando na minha identidade, que eu era incompetente,
que eu não sabia, que eu era burra, que eu não conseguia. E isso foi sendo quem foi me... Essa foi sendo a minha identidade, né? Isso foi transformando a Anete. Essa era a Anete. A Anete não era a filha amada do pai, aquela que é capaz nele, aquela que... Não, nada disso. E eles sempre faziam uma comparação. E isso é uma coisa que eu tomo muito cuidado para não fazer com as minhas filhas. Comparação. Eles faziam... a sua irmã é mais inteligente que você. A sua irmã tira notas melhores que você. Ela é a melhor, ele é o melhor. E eles faziam a gente competir entre nós para saber quem era o melhor, né? E a gente sempre tentando fazer o melhor, tentando ser o melhor filho. Para quê? Para ver se a gente conseguia alguma coisa deles. Eu lembro que vezes que a minha mãe me corrigia, quando eu era pequena, depois ela sentava, pedia perdão, chorava. Mas aquilo ainda não era algo que resolvia o problema, né? Então, eram coisas muito difíceis. Além dos meus pais tratarem a gente dessa forma, me tratar dessa forma, na escola eu já ia com essa questão de que eu não era capaz, de que eu não era inteligente. E eu tive muita dificuldade na escola quando eu era pequena, muita dificuldade. Eu lembro de uma vez que eu fui no quadro fazer um cálculo que a professora pediu, e a professora também. Meu Deus do céu, vai demorar quanto tempo aí? Você não consegue fazer um cálculo simples. Você é burra. E aquilo foi entrando, porque não era só meus pais, então eram mais pessoas falando sobre aquilo. E isso foi transformando a minha vida em algo que eu não tinha vontade de viver. Eu não tinha vontade de ter alegria, mas eu queria sair daquilo, né? Eu queria sair daquele meio. E aí eu lembro de uma palavra que Deus fala também, na mesma sequência que eu li no começo ali, que fala assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu a escolhi. Antes de você nascer, eu separei e te designei profeta de nações. E eu falei assim: Senhor, como eu posso receber esse tipo de palavra se eu sou incompetente, se eu não sou capaz, se eu não sou digna? Quem sou eu para receber esse tipo de coisa, esse tipo de palavra? E Deus, ainda me amando de uma maneira tão tremenda, Ele falava assim: você vai para um lugar, eu vou te enviar para um lugar, e você vai fazer isso, isso e aquilo. E eu falava assim: Senhor, eu não sei falar, eu sou muito nova, eu tenho poucos anos de convertida, como que eu vou ir para um lugar como missionário, como missão, falar do amor de Deus? Eu não sei falar. E aí Deus vinha e falava assim: não diga que você é muito jovem ou que não sabe. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, disse o Senhor. Enfim, essa história ela tem um fim. E o Senhor, Ele conhece o fim dessa história. Há pouco tempo atrás, comecei a passar por um processo de cura e libertação da minha identidade. E Deus veio revelar muita coisa sobre quem é a Anete, né? E Ele nos faz parte do plano dEle. Ele nos ensina que, quando Jesus subiu no madeiro, Ele não subiu no madeiro só para perdoar os nossos pecados. Ele subiu no madeiro para nos incluir na família dEle. Ele nos deu como filhos mesmo, né? Como filhos adotados, mas Ele nos deu como filho, né? Ele falou assim: vocês são filhos, vocês são herdeiros das minhas coisas. E Ele restaurou a minha sorte. Deus, Ele restaurou a minha sorte. Hoje eu posso dizer que eu tenho alegria, mas até então eu nunca soube por que eu não era uma criança alegre, porque eu não tinha vida dentro de mim. E há pouco tempo Deus revelou que tudo isso eram coisas que eu precisava passar, para que Ele pudesse me falar quem eu sou nele, para eu acreditar quem eu sou nele, né? Hoje eu sou alegre, cheia de riso, minha língua está cheia de júbilo. Eu estou aqui para falar das grandes coisas que Deus tem feito na minha vida. Eu sou muito grata a Deus porque Ele me resgatou de um lugar onde, talvez, se eu morasse num lugar como esse, eu teria, talvez, me matado. A gente vê tantas histórias de tantos adolescentes aqui passando por tanta dificuldade, tanta situação, e a gente não sabe. Essa história ninguém quase sabia também. Eu vim falar aqui com vocês porque eu queria compartilhar, porque são coisas que não podem só acontecer comigo, pode estar acontecendo com os filhos dos nossos amigos aqui, de pessoas que a gente conhece, né?
e que têm uma casa, que têm pais, que têm mãe, mas eles são ausentes. Mas eles têm um pai, que ele é amoroso, que ele é cuidador, que ele inclui, que ele diz que você faz parte, que ele diz que ele te separou e que você é uma bênção. Amém? Ele é um pai de amor e ele sempre está comigo e também sempre estará com você em toda a situação. Existe um versículo que está em Provérbio 22:6, que isso é uma coisa que fala assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará. Esse versículo aqui é quando eu fui com a minha avó, quando eu vi a minha avó me levando lá, e eu tendo um encontro genuíno com Deus. E eu tento ensinar as minhas filhas no caminho, eu tento trazer alegria para elas. Quando eu fui escrever esse testemunho, eu fui perguntar para minha pequenininha se ela era uma criança alegre dentro de casa. Porque, às vezes, a gente, como pai, a gente acha que os nossos filhos são alegres, mas a gente não sabe o que está passando no coração deles. A gente não sabe o que está passando na mente deles, quais são as palavras que eles estão recebendo. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente profere com a nossa boca sobre os nossos filhos. Amém? Eu queria aproveitar esse momento e orar. Eu não sei se você passou por uma situação parecida. Eu não sei se você viveu num lar desestruturado como o meu. Mas eu sei que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele é poderoso e Ele pode mudar a nossa sorte, como Ele já mudou a sorte de tanta gente. E Ele pode mudar a sua vida. Ele pode trazer revelação da sua infância, que são coisas que têm machucado a sua alma, são coisas que têm machucado a sua identidade, que têm te tirado da identidade real. Em Gênesis 1, Deus fala que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E quando Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele criou a gente para a gente ser filho, simplesmente filho. Então, se você não sabe o que é ser filho, você não tem como saber como é ser pai. Então, hoje eu quero orar por você que não soube ser filho. Eu não soube ser filha. Hoje eu tenho noção do que é ser filha, porque eu fui inclusa na família de Deus. Eu fui amada pelo meu Senhor. Ele me deu muitos irmãos, Ele me deu pai, Ele me deu mãe. E Ele me deu a oportunidade de pedir perdão pelas coisas que eu fiz para os meus pais, mas também de liberar perdão para eles. Porque a gente não só pede perdão, mas a gente também libera. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir agora, Senhor, uma graça, Senhor, que o Senhor possa entrar nas casas nesse momento, Deus. Sonda o coração das pessoas, Senhor. Sonda o coração das crianças, Pai. Sonda o coração dos adultos, Senhor. Eu não sei o que eles passaram na infância deles. Eu não sei o que foi lançado com relação à identidade deles. Eu não sei o que pessoas plantaram neles. Eu não sei o que eles passaram, qual foi a guerra que eles passaram. Eu não sei se eles ficaram mudando de lá para cá, de cá para lá, se o pai tinha vício ou se a mãe tinha vício, algum tipo de vício, mas Pai, o Senhor estava presente. Quando eu perguntei para o Senhor, quando eu estava lá naquele berço com 6 meses, onde o Senhor estava, o Senhor falou: eu estava contigo, filha. E eu quero que você repita comigo essa palavra. Se você passou por algum processo que você não sabia onde Deus estava, pergunta a Ele: Deus, aonde você estava nesse momento? Ele vai falar: eu estava contigo, filho, filha. Porque Ele é o Pai presente, o Pai amoroso e o Pai referencial para nós, que cura, que nos salva, que nos inclui, que nos dá por herança. Em nome de Jesus, que hoje venha a cura na sua vida. Se o seu coração ele está doendo, se em algum momento alguém te feriu, que você possa receber a cura dessa ferida, que você possa liberar perdão, que você possa, em nome de Jesus, liberar perdão para o seu pai, para a sua mãe, que você possa restaurar a sua vida com seu filho. Senta com seu filho em nome de Jesus e pede perdão das falhas, dos momentos que você de repente deixou falar, das gritarias. Jesus, Ele não está onde tem gritaria. O Espírito Santo não habita onde tem gritaria. Ele habita na paz. E eu quero declarar paz sobre a sua casa. Eu quero declarar bênção sobre a sua casa. Eu quero declarar a paz que excede todo entendimento. Eu quero declarar vida em abundância. Que você possa frutificar. Em nome de Jesus, que você seja aquela árvore, que é aquela árvore perto do ribeiro, que seja uma árvore que tenha raízes firmes no Senhor para dar frutos, e as pessoas que estiverem perto de você, que elas possam receber esses frutos. Em nome de Jesus, sinta agora a presença de Deus aí na sua casa. Amém.